Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, buongiorno. Vamos lá ao nosso vídeo da Itaúsa semanal. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o cenário da semana, né? As principais commodities, vocês já estão olhando, né? O quão difícil foi essa semana, o quão esquisita foi ver commodities subirem e a gente nem tanto, tá? Tão pouco subiu, né? O WZ na semana aí caiu 1,3%, o Ibovespa também caiu, tá? E o petróleo só subiu quase 1,5%, tá? E o minério chegou aí a estonteantes 8% de alta. Então o fluxo de notícias foi positivo da China. Então a gente vê cobre subindo, o níquel subindo, petróleo razoavelmente subindo, tá? Mas o minério de ferro, que é o mais sensível ali à atividade, principalmente da parte de construção civil chinesa, né? Subindo bastante. Então todos os fluxos de notícias pró-commodities vieram ok. E a gente pôde perceber que os emergentes, de maneira geral, subiram em 0,70%. Tá? Se a gente pegar o Emerging Markets, né, que é justamente esse índice que vocês estão vendo à direita aqui, ó, tá? Subiu 0,76% na semana. Tá? E o Brasil, que é o EWZ, performou aqui negativo 1,34%. Então entra a temporada do fiscal, tá? Papo de calamidade pública, papo de PEC, papo de que a nossa foto atual é muito boa do fiscal. Tá? Muita arrecadação, empresas exportadoras nunca ganharam tanto dinheiro, tá? Só que no médio e longo prazo, se o mundo está preocupado com demanda, logo com inflação, tá? O consumo de commodities deve estar com os dias contados nas suas novas altas, principalmente as commodities que não dependem ali de Rússia e Ucrânia, tá? Ou seja, não tem problemas de oferta e simplesmente problemas de demanda, com China reabrindo, aquela coisa toda bonita, a gente deve ter o fluxo de mercadorias de uma maneira mais normal circulando no mundo, tá? Porém, né, a taxa de juros americana abriu muito essa semana, então vocês estão vendo aqui juros de 10 anos, abriu muito, tá? Então é um resumão aqui, pessoal, que se vocês quiserem receber toda semana, tá? Eu vou deixar na descrição o link da nossa newsletter, minha e do scanner da bolsa, do Edu, muito mais do Edu do que minha, eu tenho só uma partezinha magrinha dessa newsletter e ela é enviada para vocês semanalmente. Se vocês também quiserem, tá? Basta ser membro do canal e vocês recebem também o vídeo macro, onde eu pego basicamente todas as páginas dessa newsletter, que tem 5 páginas aproximadamente, certo? Então, juros americano abrindo é aquela possibilidade nova, novamente, né, que o mercado aposta que sim, o Fed vai poder subir juros sem matar a economia, porque o payroll veio forte, os dados de emprego e demanda vieram forte, então a gente tem aqui de novo a economia americana podendo aguentar uma subida de 0,50, tá? Do Fed para o ano inteiro, não só até setembro, outubro, como foi semana passada, por exemplo. Tá? Com dados fracos chineses, né, ou não muito fortes, da China o mês passado, e aí a gente viu bastante venda nas bolsas, tá? Mas agora renovou aí o estado de que sim, juros alto, juros pode subir, queda na bolsa, tá? Americana principalmente, eles estão em julho do ano passado brasileiro, vamos assim dizer, tá? Começou em abril e devem performar aí por pelo menos mais um mês, pessoal. Acho que a bolsa americana vai ter dias difíceis, né? Se subir, o Fed vai lá e vai intervir, seja em entrevistas ou seja colocando taxa de juros por mais tempo subindo, tá? 0,50. E a gente vai dançando conforme a música. O Brasil, necessariamente nessa semana, foi ambíguo justamente por isso, porque os emergentes subiram, tá? Porque as commodities foram bem, não todas, né? O trigo aqui teve dificuldade, soja também não foi muito bem, tá? Mas a gente colocou, o principal para nós é minério e petróleo, tá? E a gente não conseguiu, mesmo com Vale subindo, tá? Boa parte da semana a gente não conseguiu performar bem. Aqui é o fiscal, tá? Então a temporada aí do fiscal está em jogo. Tá? Começa a fazer preço, começa a travar preço, tá? E eu mostrei durante a semana para vocês que os emergentes compraram, tá? Não teve venda dos emergentes, não, tá? Um outro papo dessa nossa newsletter eu sempre trago para vocês, que é o Market Breadth. Gosto muito, tá? Desse indicador, tá? E a gente tem aqui ainda o meu viés que a gente ainda tem fôlego para subir, tá? Mais um pouquinho eu vou mostrar para vocês no gráfico do Ibovespa, né? Mas lembrem aqui, entre setembro e outubro, até meados de dezembro, o rally natalino nosso travou bastante aqui, por mais que o Ibovespa estivesse barato,
tá? Travou bastante aqui o indicador por causa do fiscal, por causa da famosa PEC dos precatórios. Então, o PEC dos precatórios, pessoal, fiscal é responsável por travar o nosso Ibovespa, mesmo quando ele está em desconto quantitativo aqui, né? Apenas 20% das empresas negociando acima das médias de 20, 50 e 200. O gráfico vem para o verdinho aqui com as 3 médias, cada linha representada por uma média aqui. Tá? Quando entra no verde, quer dizer que o Ibovespa, de maneira geral, está em desconto técnico, tá? Quantitativo, estatístico. Tá? E a gente tende a achar fundo. Tá? E o único momento em que esteve barato, entre aspas, aqui entrou no verdinho, principalmente com as 3 médias entrando no verdinho aqui, né? Ele não conseguiu performar com fundos, tá? E caiu mais um pouquinho, por um tempo maior, foi durante a PEC dos precatórios. Então o fiscal é capaz disso, tá? Então a gente é capaz aqui de cair por causa do ambiente doméstico. Tá? Nem o gringo consegue, de fato, erguer sozinho a bolsa. Tá? Então a gente tem que ficar de olho no risco Brasília. Tá? Eu acho que quanto mais as pesquisas mostram, por exemplo, o Lula aumentando a diferença, pessoal, mais o Bolsonaro vai para o centrão, mais o Bolsonaro vai estar ali pressionando para conseguir algum efeito de boa inflação, por exemplo, como é o teto do ICMS, para melhorar a inflação. Então a gente tende a ver medidas mais curto prazo, tá? Para não falar populistas, do que medidas interessantes para o médio e longo prazo para o país. Tá? Então vamos ficar atentos. A Bolsa ainda, na minha opinião, tem um fôlego, principalmente essa semana. Se a gente não tiver notícias ruins de Brasília, a tendência é que a gente rume para cima e não para baixo. Porém, o fiscal faz preço. Tá? O fiscal faz preço. Se sair uma nova pesquisa e, de repente, mostrar alguma melhora, tá? Eu acho, entre a diferença de Bolsonaro e Lula, por exemplo, eu acho que o mercado, principalmente o doméstico, né, vai voltar a comprar estatais, tá? Porque segunda-feira dessa semana foi a grande venda das estatais ali, né? Aquele call de compra de estatal ganhou um pause, ganhou um stopzinho ali, e a nossa bolsa não conseguiu sair do lugar durante a semana. Tá certo, pessoal? Então o desconto foi semana retrasada passada, vocês podem perceber aqui pelo indicador, tá? Só ainda não conseguiu respirar no índice como um todo. Algumas empresas estão despontando. Tá? Eu tenho minha carteira previdenciária, eu vi que algumas empresas responderam bem, tá? Essa estatística aqui. Só que o índice como um todo deu uma travada. Tá? Então ainda acredito que a gente tem um espaço para chegar no vermelhinho. Tá? Por isso que eu vou estar um pouco mais construtivo do que vendedor. Tá? Bom, além, pessoal, dessa newsletter para vocês assinarem na descrição, tem a agenda de dividendos para o mês. Tá? Então está atualizada, é gratuita, só nome e e-mail, tá? Que precisa para vocês, e vocês recebem aí no seu e-mail gratuito agenda de dividendos para junho. Tá? Eu também, lá no nosso Telegram, vou colocando para vocês data corte sempre atualizada. Tá? Essa agenda aqui é um catadão do mês, o que já tinha ali nos RIs, e eu durante as semanas e todos os dias, para vocês que estão no nosso Telegram gratuito, não precisa ser membro para acessar esse Telegram, eu passo as data corte, data pagamento e também se tiver um gráfico, uma fotográfica para vocês. Então acessem nosso Telegram, pessoal, é grátis, tudo isso no primeiro comentário fixado ou na descrição. Bom, o ambiente que eu tenho para o Ibovespa, pessoal, essa é a foto do Ibovespa antes de chegar na Itaúsa, tá? Queda 2020, tá? Vamos marcar essa queda aqui. A queda 2020, recuperação que nós tivemos junto com o ciclo de commodities. Tá? E nesse momento, Brasil, tá? Começou o seu aperto monetário. Tá? E no mundo, foi começar um aperto monetário, eu acho que, pessoal, no meio dessa trajetória de alta aqui. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Nós tivemos aqui o pior momento da pandemia, foi março, que é bem simbólico para mim essa precificação. E durante o vermelho aqui, nós tivemos a PEC dos precatórios, que ferrou bastante com as expectativas do mercado, e aqui o Ibovespa muito descontado, só que o mercado não conseguiu subir. Tá? Então, se nós tivermos fiscal atrapalhando, pessoal, é muito mais um cenário de retângulo do que necessariamente de queda, tá? Mas pelo menos um retângulo, certo? O que pode agravar e a gente colocar uma nova queda, tá? Porque nesse estágio aqui, o mundo já não está crescendo como crescia ano passado, devido aos estímulos sendo cortados. Tá? A gente já vê China crescendo menos, já vê Estados Unidos ainda não, mas também com projeções econômicas menores do que do ano passado. Tá? Então talvez o estímulo para emergentes aqui, talvez não, é meu cenário base. O estímulo de emergentes aqui é menor do que ano passado, do que esse período aqui do quarto tri. Tá certo, pessoal? Então, tendo isso em mente, o máximo que eu acredito
o Ibovespa pode chegar é este movimento aqui, ó. Tá? Que foi o movimento de janeiro a março. Tá? Foi o movimento, tá, das commodities 2.0. Foi o movimento de que o conflito geopolítico favorece quem está longe dele e quem vende alimentos, quem vende commodities. Tá? Então é esse verde que eu projeto no máximo como cenário positivo para o nosso Ibovespa. Tá? Ele levaria os preços dentre 115.540, 116.230. Tá? É o máximo que eu vejo. E acredito que se isso acontecer, é meu cenário base, inclusive, que aconteça. Tá? Se não tiver nenhuma bomba fiscal, eu não consigo controlar isso. Pessoal, por isso que eu coloco esse eu espero que aconteça, é meu cenário base. Tá? Mas a partir daqui, tá? Aí sim, a gente pode ter o mundo olhando de novo para crescimento ou dólar. Tá certo? Por hora, como a inflação ganha mais peso, tá? Então é provável que emergentes e commodities performem bem, tá? Mas a partir daqui eu posso olhar para mais uma queda. Tá? Posso olhar mais uma queda, porque o mundo, na minha opinião, cresce menos hoje do que ano passado. Tá? Devido aí a todos os cortes de estímulos e preocupação mais forte e ferrenha com a inflação. Caso venha a ter um fiscal, pessoal, a gente mergulha rapidamente para o 104 e para o 102 e, na minha opinião, congelamos. Né? Ficamos em um momento igual a esse aqui, PEC dos precatórios. Então, se vocês acham que vai ter bomba de Brasília, voltem ali a setembro, tá? Setembro, outubro, até dezembro. Tá? E aí vocês vão ter como que o mercado se comporta com problemas de Brasília. Tá? Ele rapidamente precifica, é um dia de bastante venda, e depois precificações aqui com menor volatilidade, né? Um range, um retângulo. Aí eu acho que esse retângulo vai ser aqui, ó, tá? Entre os 110, 270, 104, 460, 102, 195. Beleza, pessoal? Sem ainda romper. Tá? Eu acho que a gente vai ter que ver um crescimento cedendo mais no mundo, tá? E um melhor arranjo entre oferta e demanda para que as commodities arrefeçam. Beleza? Com esse cenário, pessoal, a gente passa para Itaúsa e eu coloco para vocês o seguinte ponto da Itaúsa. Né? Inclusive, eu estava aqui com um gráfico mais nu para vocês. Tá? A Itaúsa, esse é o gráfico diário da Itaúsa, as bolinhas sempre ficam performando para vocês aí, se divertirem. E eu vou colocar o seguinte, tá, para Itaúsa. Vamos ver se eu consigo vir para o semanal agora. Aqui, ó. Então a Itaúsa, pessoal, tem todos esses pontos aí. Eu não estava com tanto pontinho aqui, tá? Mas a Itaúsa, o principal para mim, acaba sendo, no pior cenário, tá, o 8,20. Tá? Se eu tirasse aqui o 8,20, tá? Colocar 8,22, 8,20, tá? Depois, nesse momento, meio do caminho, 9,47, pessoal, seria ali no ano, tá? Preço teto, não gostaria de comprar acima, tá? Não gostaria de comprar acima, então ela já está em desconto, abaixo de 9,47, tá? E para cima, eu tenho aqui algumas expectativas, tá? A boa parte delas vai estar muito conectado, tá? Do 10,79, 10,65 para cima, tá? Mas principalmente a região aqui dos 11, deixa eu pôr para baixo rapidinho, os 11,27, tá? 11,41, 11,85, tá? E por que eu tenho poucos pontos aqui para baixo? Tá? É 8,20, 8,22, pessoal, nada mais, nada menos. E depois o 6,87, que é o ponto do Joesley Day, tá? O ponto ali do Joesley Day, perdão, é o ponto da greve dos caminhoneiros, tá? Então eu deixo lá o 6,87. Tá, do Joesley Day estaria aqui na faixa dos 5,52. Tá? Então eu trabalho, se eu colocasse mais uma bolinha aqui, tá, seria no 6,87. Tá? Com os piores cenários, e aqui em cima, em algum momento, tá, eu creio que a Itaúsa vai chegar, tá, em uma melhora do mercado, por exemplo. Tá, pessoal? Então eu tenho já metrificado, né? Infelizmente o TradingView estava sem os meus estudos, aí eu fiz novos estudos e agora estou um em cima do outro, ficou tudo sujo para vocês aqui, tá? Mas as bolinhas ajudam, tá? Eu tenho claro que para 2022, então, 9,47 é o meu preço teto. Tudo que tiver abaixo, eu tento comprar duas vezes, tá? Tudo que tiver acima, quando estiver acima, eu compro metade, eu compro um terço, eu só modifico a minha intensidade, tá? E 8,20, 8,22 é ali a oportunidade do semestre. Caso tenhamos um fiscal, por exemplo. Tá?
E eu quero trazer para vocês também, tá, que saindo aqui do estudo de curto prazo e chegando aqui no estudo, tá, de uma década atrás, no pior momento da nossa bolsa, que foi 2011 a 2016, pessoal, a Itaúsa teve uma primeira pancada, sempre bom colocar o contexto em relação à crise. Tá? Então, naquele momento, a Itaúsa respondeu bem melhor à crise. Tá? Em 2008, ela conseguiu romper máximo. Tá? Nesse momento, 2020 para frente, ela não rompeu o máximo em 2020. Tá? Mas eu quero trazer para vocês que a Itaúsa ela teve um mercado de queda de 2010, tá, a 2011. Vejam aqui, ó, vou até traçar. Ó. Tá? Não chegou a 2012 o fundo. Tá? E a nossa bolsa, aqui não fez novas mínimas, né? Fez um fundo duplo. A nossa bolsa, pessoal, caiu até 2017, até 2016 ali. Tá? E a Itaúsa não. Ela segurou, ela caranguejou. Tá? Vejam o movimento aqui. Ó. Também não foi muito bem, mas também não fez mercado de baixa. Tá? Então, olhando para o cenário atual, deixa eu tirar os estudos, acho que fica melhor. Tá? Olhando para o cenário atual, tá nítido, né? Que já estamos no caranguejo. Tá? A gente está nesse processo aqui, ó. Processo pós-crise. Tá? A gente está nesse processo onde se romper máximas aqui ou chegar muito próximo das máximas, não se empolgue. Tá? A gente está longe ainda de ver corte de juros, a gente está longe de ver uma inflação legal. Tá? E caso ela venha aos patamares de suporte, aos 8 e pouquinho, na minha opinião, vai segurar. Tá? Vai segurar como aconteceu nesse passado recente. Os 6,50 e tantos sempre vai estar, pessoal, porque crashes acontecem, tá? Vira piada até que de fato aconteça. Então, quando eu dou um zoom aqui, tá? O 6,87 vai estar aí. Tá? Depois os 5,52, 5,55 também. Mas a probabilidade é muito menor. Então, a gente tem que saber que o meio do caminho, a mão é legal, a mão cheia, vamos dizer assim. Abaixo do meio do caminho, tem que tentar fazer um banquinho Itaúsa. Tá? Então, essa seria uma estratégia de longo prazo para ela. Então, abaixo aqui dos 9,11, por exemplo, tem que ter um banquinho Itaúsa. Aquele banquinho que você tem que comprar o seu aporte mensal, mais, se possível, uma quirera, algum valor, tá? Para você de fato melhorar o seu médio abaixo, na minha opinião, dos 9,47. Se você for mais conservador, abaixo dos 9,11. Tá? Então, essa região aqui é o meio do caminho, pessoal. Rompeu para os 12, para os 11, eu faço o rebalanceamento. Veio para os 8, eu compro de carrinho cheio. A partir dos 9,47 é 100%. A minha compra, acima dos 9,47 é 80, é 70. Tá? Depende da composição da minha carteira, quem está precisando mais de aporte. Tá? Quem tá caindo mais, né? Em outras palavras. Certo, pessoal? Então esse é meu insight da Itaúsa para longo prazo. Né? Infelizmente que o TradingView acabou carregando meus estudos e ficou poluído o gráfico, pessoal. Mas no próximo vídeo da semana que vem, eu dou uma limpadinha nele aqui para vocês. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.